Agora, vamos entrar num assunto também que é muito importante, que é aceleração centrípeta. Seguinte, no movimento circular, né, uniforme, MCU, o vetor velocidade ele é constante em módulo, só que ele varia em direção e sentido em cada ponto. Então, ó, se a gente pegar nesse ponto aqui da circunferência, a gente tem um vetor que está apontando para a direita e ele tem um módulo V2. Se a gente pegar um outro ponto aqui, ele está em uma direção e um sentido diferente. E ele tem um módulo V1. Só que como se trata de um MCU, o módulo da velocidade não muda. Então o módulo de V1, do vetor V1, tem que ser igual ao módulo do vetor V2, que é igual a um V qualquer. Ok? Então ela vai mudar, o vetor velocidade muda em direção e em sentido. E aí, como existe a variação do vetor velocidade, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente já aprendeu que a aceleração ela é dada por ΔV dividido por ΔT. Se tem, então, variação do vetor velocidade, mesmo que em módulo seja constante, ele varia em direção e sentido, o vetor está variando. Então, o vetor aceleração vai existir. E ele vai ser dado por V2 menos V1 dividido por ΔT. E aí, o que a gente pode fazer? Analisando aqui, ó, se a gente pegar o vetor V1, que estava apontando para cima lá, e a gente tinha o vetor V2, apontando para a direita. O que é eu fazer, já que a gente aprendeu vetores, V2 menos V1? Como que eu somo esses vetores? O vetor V2 vai estar aqui, e eu posso ligar eles pela origem. E aí o vetor V1 aponta para cima, menos V1, então, aponta para baixo aqui. E aí, o que vai ser a soma desses dois, então? V2 mais menos V1. Então, V2 mais o inverso de V1, vetor. Se eu somar os dois, pela regra aqui do paralelogramo, é o quê? É o vetor que vai estar na junção aqui de cada reta traçada paralela a cada um dos vetores, junto com a origem. Então, esse vetor aqui que eu acabei de fazer, ficou bem mal desenhado, né? Mas esse vetor aqui é o vetor ΔV, que está representado aqui na direita. Ó. O vetor ΔV vai estar aqui. E se a gente tem que o vetor aceleração ele é ΔV dividido por t, onde o ΔT é um escalar, sabemos que a direção do vetor A é a mesma do vetor ΔV. E olha para onde que ele está apontando. Para o centro. Então, o vetor aceleração ele tem a mesma direção e o mesmo sentido de vetor ΔV. A gente pode concluir, então, que a aceleração ela vai ser sempre dirigida para o centro da circunferência. E aí, por isso que a gente chama essa aceleração de aceleração centrípeta, porque ela sempre vai apontar para o centro. Ou então a gente também pode chamar ela de aceleração normal. E aí a gente passa a indicar ela da seguinte forma, ACP, que é a aceleração centrípeta. Diferentemente da aceleração tangencial, essa aceleração ela não aponta na mesma direção, ela não tem a mesma direção da velocidade. Ok? A gente pode demonstrar, né, através de cálculos mais avançados, mas aqui para a gente só importa a fórmula, que a aceleração centrípeta ela é v ao quadrado dividido pelo raio. Ou, se eu quiser escrever em função da velocidade angular, a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r. São duas fórmulas equivalentes. E assim a gente tem como calcular a aceleração centrípeta. Lembrando que v é a velocidade escalar e ômega é o quê? A velocidade angular. R é o raio da trajetória. Dessa forma, a aceleração centrípeta, então, eu quero que vocês lembrem que ela tem, por função, variar a direção do vetor velocidade. Então, ela não aumenta o módulo, que a gente já tinha estudado anteriormente, que a aceleração aumentava o módulo da velocidade ou diminuía. Ela modificava o módulo, no caso. Aqui, não. A aceleração centrípeta ela vai ter por função variar a direção do vetor velocidade, mantendo o móvel sempre sobre a circunferência e vai produzir dessa forma um movimento circular. Falou em movimento circular, tem que ter aceleração centrípeta, portanto.
E aí, em cada posição do móvel, a aceleração centrípeta ela vai ser perpendicular ao vetor v e vai ser sempre dirigida para o centro da circunferência. Ou seja, se a gente pegar e olhar esse desenho aqui, ó, ela sempre é perpendicular ao vetor v. O que significa isso? Ela sempre faz um ângulo de 90 graus com o vetor v e ela sempre aponta para o centro. Show de bola?